Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para LiveBrain Tutoriais. Nessa videoaula iremos falar sobre a fórmula se-erro do Microsoft Excel. Então vamos lá. Antes de mais nada, o que é a fórmula se-erro? Quando tentamos executar algum tipo de cálculo ou alguma função no Excel e por algum motivo os parâmetros informados não atendem a esse tipo de cálculo, a essa fórmula, ele vai apresentar um erro. E para que não fique feio na nossa planilha, nós vamos fazer o tratamento desse erro. Eu deixei listado aqui alguns dos tipos de erros que o Excel apresenta, vocês já devem ter visto ele por aí, né, nas suas fórmulas. Eu vou mostrar mais ou menos aqui como a gente faz esse tratamento. Quem assistiu a aula de PROC-V, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembra que eu falei que se não localizasse um valor, ele dava um erro, que a gente, em aulas futuras, iríamos aprender a tratar esse erro. Então vamos fazer isso agora. Eu vou começar logo com a fórmula PROC-V, já que estamos falando nela, ok? Então vamos lá. Vou digitar a fórmula para vocês verem o erro que vai dar. Eu não vou explicar a fórmula aqui, eu já vou fazer direto, porque qualquer coisa vocês assistem a aula de PROC-V. Como eu disse, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Vamos lá. Já deu um erro aqui, mas eu vou mostrar ela funcionando. Está procurando o código 1, o código 2, o 3, mas se eu digitar um código que não existe, por exemplo, um 15, ele está dando um erro aqui, ó, de não definido. Ele não conseguiu localizar esse código. Então vamos fazer o tratamento desse código com a fórmula se-erro, ok? A nossa fórmula PROC-V está funcionando, certo? Então eu vou simplesmente dar um Ctrl X aqui, eu vou selecioná-la aqui, ó, na nossa linha de fórmula. Vou dar um Ctrl X e vou começar a nossa fórmula se-erro. É bem simples. Se-erro, ok? Eu abro minha fórmula. Vou explicar as duas partes da fórmula. Esse valor aqui é o meu cálculo, é a minha fórmula, é o valor que eu quero que retorne. Então eu vou colocar aqui uma soma, um cálculo qualquer, uma fórmula. Caso essa fórmula apresente erro, aí sim ele vai me retornar uma coisa. Eu vou pedir para que a fórmula me retorne alguma coisa que eu vou definir. Então vamos lá. A fórmula PROC-V já estava pronta. Eu dei um Ctrl X, não Ctrl V. Então eu quero primeiro que a fórmula se-erro tente executar essa função. Se ela não conseguir executar essa função, então eu vou dar o ponto e vírgula, aí eu quero que ela faça alguma coisa. No nosso caso, eu vou abrir aspas e vou digitar aqui, ó, não localizado. Posso digitar uma outra coisa, posso pedir para que ela faça um cálculo, mas eu quero que ela escreva não localizado, me retorne não localizado, ok? É importante, todo texto que for feito dentro de fórmula tem que ficar entre aspas. Então vamos lá, vou fechar a minha fórmula e vou dar um Enter. Ó, ela já está funcionando. Então eu vou colocar aqui, ó, pedir para ela procurar o código 1. Ela vai achar o código 1? Achou, beleza, retorna o valor do código 1. Código 2, código 3. Mas se eu digitar o código que não existe, um 20 por exemplo, ela me retorna o não localizado. Certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Um exemplo bem simples. Eu quero que ela só me multiplique o valor do salário por 2, por exemplo. Só isso. Tá bom? Mas vamos supor que esse funcionário esteja de férias. Sei lá. Então aqui, ó, vou colocar férias. Vai me dar um valor. Por quê? Ele vai me retornar. Essa fórmula está tentando multiplicar 2, que é o valor que eu coloquei ali, ó, por férias. Não dá para multiplicar um texto. Então ela me retorna valor. Então vamos fazer a fórmula se-erro. Vamos fazer o tratamento desse erro. Se-erro. Abro a fórmula. O que eu quero que ela faça? Eu quero que ela multiplique esse campo, certo? Eu vou colocar aqui, ó, para ficar legal, certo? Se ela não conseguir por algum motivo executar, eu posso digitar alguma coisa aqui, por exemplo, erro, certo?
ela vai me retornar erro, vou colocar 2 aqui, que é o que estava 2. Ou eu posso pedir para ela que me retorne exatamente o que está escrito nessa célula aqui. Por que deu esse erro? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar o texto e vou clicar na célula que tem o erro. O porquê está dando erro, né? Então ela vai me retornar férias. Se esse funcionário estiver de licença, vai me retornar o licença. Mas se tiver o salário normal aqui, ele vai fazer o cálculo. Ok? Um outro erro que acontece, o Excel não permite que você comece um texto dentro de sua célula com o sinal de igual, com o sinal de mais ou com o sinal de menos, porque ele entende que você vai, se você começar com mais ou menos, ele entende que você vai começar um cálculo. Se você digitar o sinal de igual, ele entende que você vai começar uma fórmula. Então, por exemplo, sem querer eu digitei igual e digitei, por exemplo, um texto, por exemplo, ele vai entender que esse igual está começando uma fórmula. E não existe a fórmula Live Brain Tutoriais, correto? Então ele apresenta esse erro de nome, que ele não entende esse nome Live Brain. Então a gente pode fazer um erro também, o tratamento do erro. Aí não seria nem precisaria de um erro, é só você colocar entre aspas, mas vamos fazer o tratamento do erro. Esse erro, eu vou digitar lá, ó. Live Brain Tutoriais. Como ele vai dar o erro, eu vou colocar assim, ó, por exemplo, fórmula inexistente. Ok? Olha lá, fórmula inexistente. Porque às vezes eu podia estar até começando um cálculo, vamos supor, um cálculo bem simples. Tipo assim, soma e pedir para somar esse intervalo, certo? Ali ele fez a soma, mas se eu esqueci de digitar o A, ficou um som, fórmula inexistente, que não entende essa soma aqui, esse som, né? A fórmula que não existe, certo? Um outro erro que acontece também é quando nós excluímos uma célula e o Excel perde a referência dessa célula. Como isso acontece? Vamos lá. Se eu fizer um cálculo bem simples, novamente, igual, vou pegar essa célula, vezes 2. Fiz o cálculo. Mas se eu clicar com o direito, não é deletar, tá? Não é apenas apertar a tecla delete. Se eu clicar com o direito e excluir essa célula, ele vai perder a referência da célula. Teríamos que fazer o cálculo de novo, tá vendo? Vou dar um voltar aqui. Como a gente pode fazer? Da mesma forma. Igual se erro. Abrimos a nossa fórmula. Vamos fazer o nosso cálculo. E digitar, vamos supor, eu vou digitar aqui referência, vai. O cálculo está correto, mas se eu excluir, já me retornou o erro. Na nossa fórmula se erro, a gente pode executar um segundo comando nessa segunda parte da nossa fórmula. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, mas vamos primeiro fazer um cálculo. Por exemplo, eu vou usar no cálculo da PROC-V aqui, tá bom? A mesma da PROC-V. No lugar do não localizado, eu quero que ele faça um cálculo. Por exemplo, eu quero que ele faça, sempre na linha que eu estou aqui, eu quero que ele faça esse daqui vezes 2. Tudo bem? Então, por exemplo, digitei o código 1. Ele achou o Flávio, retornou o Flávio. Mas se eu digitar um código 20, eu quero que ele me retorne o valor dessa célula. Porque ele está fazendo um cálculo. Porém, se aqui tiver um texto, ele vai me retornar valor, ele vai dar erro. Por quê? A fórmula se erro trata apenas essa primeira parte. Trata a primeira parte do valor, que é a primeira parte da fórmula. Para essa segunda parte, teríamos que fazer um outro tratamento de erro dentro da fórmula. Então tome muito cuidado quando usarem cálculo nessa segunda parte
da fórmula, ok? Bom galera, espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossas novas aulas. Compartilhe com os amigos e deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima e um grande abraço!